Boa noite, pessoal. A gente vai começar agora, então, a resolução da aula atividade 3 de estrutura de concreto armado 1, certo? Como eu falei no último vídeo, hoje que é o dia da nossa aula, mas vocês estão em semana de provas, então eu vou enviar o vídeo hoje para vocês, mas não se preocupem, podem ver em outros dias, quem ainda não finalizou a prova. Essa aula atividade ela é parecida com a da semana passada, então eu vou resolver no mesmo esquema. Aqui tem duas questões, uma é o complemento da outra, então a gente vai resolver tudo nesse vídeo também, essa é mais curtinha. Vamos lá, então, eu já vou ler as questões e depois a gente passa direto para a resolução das duas. Questão 1, então. O escritório de projetos estruturais em que você trabalha está dimensionando a estrutura de um galpão e a etapa inicial de suas atividades é verificar a seguinte viga de seção T em relação à compressão parcial ou total da mesa. Então, ele dá que é uma seção T de concreto sob a ação do momento fletor MK 10.500 kNcm, BW por H, que é 20 por 35 centímetros, largura colaborante, que é o BF, de 60 centímetros, altura útil D igual a 31 centímetros, espessura da laje HF igual a 8 centímetros, aço tipo CA50, concreto C30, e aí ele pergunta se é uma compressão parcial ou total da mesa. E no segundo ele pede para a gente calcular a área da armadura longitudinal de tração e apresentar o número de barras usando o diâmetro de 20 milímetros. Aqui deu um problema, pessoal, a resolução que eu recebi, ela resolve esse valor aqui, ó, BF, como 40, e o exercício tá como 60. Eu resolvi a mão como 60, mas depois, se vocês quiserem, vocês me pedem que eu envio a resolução com 40, tá? Para vocês verem, não dá muita diferença na resolução, muda pouca coisa. Muda, se eu não me engano, só o domínio, mas o resto dá bem parecido, tá? Então, vamos vir aqui. Então, vamos lá. As informações dadas. Viga de seção T, meu MK de 10.500, o BW por H 20 por 35, o BF 60, o D 31, o HF de 8, o aço CA50 e o concreto C30. Aqui está o desenho da seção, então ele tem 60, 8, 35 de altura e 20 é o BW, que é a largura da alma. Aqui é a mesa, aqui é a alma. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, basicamente igual a gente tinha feito no outro vídeo. Primeiro a gente determina o momento, então MD é igual a MK vezes o coeficiente, então 10.500 vezes 1.4, 14.700 kNcm. Depois a gente vai passar para a linha neutra. E aí é onde a gente vai entrar na questão da Bhaskara, igual a gente fez a semana passada. Então, a formulinha é MD igual a 0,68, nesse caso, vezes o BF, vezes o X, não mais o BW, né? Porque agora a gente está falando de uma seção T, vezes o FCD, vezes D, menos 0,4x. Vamos substituir, o MD eu tenho, o 0,68 é da fórmula, o BF foi dado aqui, ó, de 60, que é essa parte, vezes X, vezes o FCD, lembra, é do concreto. Então, nesse caso, meu concreto é de 30. Então, 3 dividido por 1.4, vezes 31 do D, que também foi dado, ó, ali, menos 0,4 vezes X. Multiplico tudo que eu tenho, depois aplico a distributiva, certo? Então, eu vou ficar com A, B e C. Reorganizo aqui, só passei tudo que tá desse lado pro lado de cá. Então, 14.700 permanece o sinal, 2.710 eu inverto o sinal, porque eu joguei pro lado de lá, passa a ser negativo. E o 34, que é negativo, passa a ser positivo, certo? Aí eu resolvo o delta. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu B negativo, ó, 2.710,33 negativo ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, que é 34,97, vezes C, que é 14.700. Lembrando, A é o que acompanha o x ao quadrado, B é o que acompanha o x e C é o que não tem incógnita. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou chegar em 5 milhões
289.652,71. Aí eu venho e aplico na Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, x é igual a menos da fórmula, menos do número, 2.710,33, mais menos raiz do meu delta, que foi 5.289.652,71, dividido por 2a, que é 2 vezes 34,97. Faço o meu x1 com o mais ou com o menos, a ordem tanto faz, tá? Então, o primeiro eu costumo fazer com o de cima, o mais, e o segundo eu faço com menos. Então, menos com menos, mais 2.710,33. Esse x1 eu estou fazendo a soma, então, mais o resultado da raiz, dividido pela multiplicação. E aqui embaixo, o 2.710, agora menos o resultado da raiz, dividido pela multiplicação. Então, o meu x1 deu 71,63, o meu x2 deu 5,87. Aí, a gente vai fazer aquela mesma análise. Lembra aqui, ó, a minha seção ela tem 35 de altura. Então, a minha linha neutra não pode passar dessa altura aqui, senão ela vai estar fora da minha peça, da minha viga, no caso. Então, o 71 ele é maior, então ele vai ficar fora da minha seção. Já o 5 ele é menor, então ele fica dentro. Então, a posição da minha linha neutra vai ser o 5,87, certo? Vamos virar aqui. Terceiro item, então, vamos achar o domínio. Então, lembra, o limite de x do domínio 2 para o domínio 3 é 0,259 vezes d. Aqui o nosso d vale 31, então 8,03 é o limite. Como ele dá 5,87, é menor que 8, então ele está no domínio 2. Se ele desse maior, então ele não estaria no domínio 2. Aí eu teria que calcular a formulinha do domínio x 3, 4, tá? Como ele deu menor, a gente para aqui. Ele está no domínio 2. Quarto passo, a gente vai, então, verificar a norma, lembra? X por D tem que dar menor ou igual a 0,45. Então, 5,87 dividido por 31, que é o valor do nosso D, deu 0,19, menor que 0,45, então tá ok. Agora a gente vai saber se ele corta a mesa ou a alma, que é a pergunta dessa questão. Então a gente vai aplicar a formulinha, que o y vai ser 0,8 vezes x. 0,8 vezes 5,87 dá 4,69. Para a gente saber essa comparação, a gente tem que comparar com o HF, que nesse caso é 8. O HF, ó, é essa altura aqui, é a altura da minha laje, né? Então, é 8. Então, vamos lá. Nesse caso, ó, 4,69 é menor que 8. Então, é a compressão parcial da mesa. O que isso quer dizer? Como ele deu menor, ele vai estar aqui na minha mesa. Então, ele vai comprimir. Não vai comprimir a mesa inteira, porque ele vai estar dentro da minha mesa. Se ele desse maior, então ele ia estar por aqui, ó. Então, ele ia comprimir toda a minha mesa e um pedaço da minha alma, entendeu? Se ele tivesse por aqui, mais ou menos, ó, ele ia comprimir toda essa peça, que é a mesa, e mais uma parte da alma. Nesse caso, ó, ele tá por aqui, assim. Então, ele tá comprimindo parcialmente a mesa, certo? A nossa resposta final, então. E aí, no exercício 2, pede pra gente calcular a armadura dessa seção aqui de cima, tá? Então, a gente pega a formulinha, a gente sabe que é uma armadura simples, né? Porque ele pede pra gente calcular da tração. Ele pede pra gente calcular a armadura longitudinal de tração. Então, a formulinha da armadura da simples é o MD dividido pela tensão SD vezes o D menos 0,4x. Lembrando que aqui eu falo do aço. Então, eu vou usar... Vamos voltar aqui, ó. Então, eu vou usar o CA50, que ele me deu essa informação, certo? Então, voltando aqui, vai ficar o MD, que a gente já achou no outro, né? Esse aqui é uma continuação da questão 1. Então, 14.700 dividido pelo 50, dividido por 1,15. Lembra que quando eu falo do aço, eu uso 1,15. Vezes 31 é o meu D, 0,4 menos 0,4 da fórmula, vezes o X,
A gente achou na questão anterior, que é 5,87. Resolvendo isso daqui, sei que vocês não reparem que eu estava sem corretivo. Então, resolvendo, eu chego que a minha área é de 11,8 centímetros quadrados. E aí ele pede para a gente usar o diâmetro de 20. O que quer dizer isso? Uma barra de 20, ela vai ter 3,14 centímetros quadrados. Então, quantas barras de 20 eu preciso para chegar nesse 11,8 aqui que eu calculei? Então, se eu fizer 4 barras, dá 12,56. Eu passo um pouquinho, mas eu tô ok, eu não posso estar abaixo. Então, nesse caso, para essa armadura, eu vou precisar de 4 barras de 20 milímetros para eu poder estar dentro dos meus cálculos, certo? Então, por hoje é só. Resolvemos, então, todo o exercício. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais!